Oi, gatinhos, bom dia! Vamos começar uma nova semana. Aulinha de português. As páginas são 28, 29, 30 e 31, tá bom? Vamos começar com a sexta unidade. Nós e os insetos. Insetos? O que são insetos, tia? A tia vai falar, são os bichinhos pequitinhos, né, pequenininhos, que vivem pela natureza, que nós chamamos de insetos. Vamos conhecer alguns? Olha, na figura eu tenho a lagarta, a centopeia, a formiga, a aranha, joaninha, abelha, mosquito. Então, tem vários insetos espalhados pela natureza, né? Será que nessas figuras você conhece alguns deles? Vocês conhecem os insetos? Alguns insetos são perigosos, outros não oferecem perigo. Cite exemplos de cada um desses tipos de insetos. Você acha que os insetos são importantes na natureza? Sim, eles são importantes, né, na natureza, porque a natureza também precisa deles. Vamos falar dos insetos que são perigosos? A abelha não é perigoso, mas a picada da abelha dói muito. Mas a abelha nos dá a cera, nos dá o mel, nos dá o própolis, que é muito bom para a saúde. Mosquitos. Tem mosquitos aí, como o do mosquito da dengue, esse faz um mal danado, né? E tem os outros mosquitinhos que machucam, com as picadinhas perturbam. Tem pessoas alérgicas aos insetos, também alguns insetos. Formiga é um bichinho que não faz tão mal, mas tem uns que também dá uma mordidinha que dói, né? Mas todos eles são importantes para a natureza. Isso é o que a gente tem que saber, a importância deles também na natureza, senão não existiriam, né? Mas alguns são perigosos. Vamos passar para a página 30. Coloridas e lindas. Nós vamos falar de inseto que se chama borboleta. E tem um poema muito bonito da borboleta, mas aqui no livro só vai mostrar um pedacinho. Então, escute bem. Entre os insetos que mais encontramos no dia a dia estão as borboletas. Existem diversos tipos de borboleta. Você já observou como são os hábitos desse inseto? O texto a seguir apresenta algumas curiosidades sobre a borboleta. Ouça com atenção a leitura do professor. Então, nessa leitura, ele fala várias curiosidades, mas só vai falar um pouquinho. Então, tem uma assim: suas cores servem como uma espécie de carteira de identidade. É por meio delas que outros insetos sabem o sexo da borboleta e a que família pertence. Olha só, as cores da borboleta. Ela é como se fosse uma identidade, uma carteira de identidade. O que é carteira de identidade? Carteira de identidade não é um documento que cada um tem o seu, com a sua foto, com o seu nome, o nome dos seus pais. A mesma coisa são as borboletas. Através das cores dela, ela é como se fosse a carteira de identidade. Então, a pessoa que estuda, que vai procurar sobre essa borboleta, vem tudo escrito, a identidade daquela borboleta. Um nome, o sexo, se é borboleta fêmea, se é borboleta macho. Entenderam? Outra curiosidade. Tem uma vida muito curta. Algumas espécies vivem somente um mês. O máximo que algumas conseguem viver é 1 ano. Então, olha só, a fase da borboleta ela é pequena.
Umas vivem um mês só, 30 dias. E tem algumas que vivem um ano. Também é muito pouquinho, né? Perante aos outros animais. Outra curiosidade. Há borboletas dos mais variados tamanhos. As menorzinhas têm apenas 3 milímetros e as maiores podem chegar a medir a 30 centímetros. Então, olha só, há várias cores de borboletas, vários tamanhos. É uma curiosidade, se nós formos pesquisar no Google sobre borboleta, a gente vai saber muito mais curiosidades, até mesmo nesse poema, tá bom? Nessa leitura. Aí vem embaixo assim, é verdade? Antes de ser uma borboleta com asas e com capacidade de voar, esse inseto é uma lagarta que se movimenta arrastando pelo chão? É verdade? Se você falou que é sim. É a lagarta que vira a borboleta. Determinado momento, a lagarta que se arrasta pelo chão, ela faz uma casinha que se chama casulo e fica ali até a borboleta se formar naquele outro inseto com aquelas asas lindas e coloridas para enfeitar mais a natureza. Tá bom? Vamos para outra página. Página 31 e é a última de hoje. Jogo rápido. Então, nós vamos fazer a compreensão da leiturinha e do que a gente ouviu agora. Número 1. O texto lido traz informações sobre qual inseto. Pinte a figura desse inseto com cores bem coloridas, deixando bem bonita. Então, esse pedacinho de leitura que a tia leu, ele está falando desse bichinho aqui, que é uma formiga, do gafanhoto ou da borboleta? Borboleta, isso mesmo. Então, pintar bem colorido, que a borboleta é colorida para ficar bem bonita. Número 2. As cores da borboleta informam. Vamos lá. As cores da borboleta que a tia falou, eles informam a idade que elas têm? Não. Eles informam que as borboletas são macho ou fêmea? Sim, a tia falou isso. Então, fala o sexo, né? O macho ou fêmea. Então, vamos marcar um X. A família que elas pertencem? Também. Lembra que a tia falou que vai dizer qual a família? Então, vamos marcar. Tem 2 certas, tá bom? Número 3. De acordo com o texto, as borboletas vivem bastante tempo ou têm uma vida curta? Isso mesmo, tem uma vida curta. Outro xizinho aqui. Número 4. A curiosidade 8 traz uma informação que mostra uma característica das borboletas, que as tornam diferentes uma das outras. Qual é essa característica? A tia vai ler de novo. Há borboleta dos mais variados tamanhos. As menorzinhas têm apenas 3 milímetros e as maiores podem chegar a medir 30 centímetros. Então, ela está falando da cor? Não. Está falando do tamanho? Sim, marca um X. Está falando da idade? Também não, só está falando dos tamanhos, que pode a menorzinha ter 3 milímetros até 10 centímetros, tá bom? Desafio. Vamos ver qual é o desafio de hoje? O texto das curiosidades sobre a borboleta é um texto informativo. Com que objetivo esse texto foi escrito? Com que objetivo? Ele foi escrito para informar mais um pouco sobre a borboleta, o tempo que ela vive, porque elas têm aquelas cores que representam a carteira de identidade, a espécie, a família. Então, o texto é informativo para informar tudo isso para a gente conhecer um pouquinho mais da borboleta, tá ok? Número 2. Essas informações do texto sobre as borboletas são reais
ou criadas pela imaginação das pessoas? O que vocês acham? Se é uma informação, não é criadas, não é? Ela vem para informar, então elas são verdadeiras, tá legal? Então, se quiser saber mais um pouquinho sobre as borboletas, pede a mamãe para ajudar a procurar lá no Google, tá bom? Que vocês vão ver várias outras curiosidades das borboletas. Beijinho e até daqui a pouquinho.